E já que mencionamos esse assunto e citei o ministro das Comunicações, a gente vai poder conversar com o próprio aqui ao vivo no CNN 360. O ministro Juscelino Filho já está conosco nos estúdios da CNN em Brasília, estava em toda esta agenda oficial no Palácio da Alvorada. Ministro, boa tarde, obrigado por estar conosco. Vou pegar do ponto que a gente deixou, que é este acordo para esta concorrente, para esta outra empresa que pode fornecer conexão de internet via satélite. Qual é a expectativa e quando que o senhor acha que, de fato, este serviço vai estar em funcionamento e disponível para os usuários brasileiros? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, ministro Juscelino Filho. Boa tarde, Yuri. Prazer retornar aqui à CNN. Boa tarde a todos os telespectadores. Bom, nós avançamos ontem com a assinatura desse acordo entre a Telebrás, que é a estatal brasileira, que vem tendo aí a missão de poder ser uma provedora de inclusão digital do governo com a empresa SpaceSail, alguns meses atrás a empresa SpaceSail nos procurou aqui no Brasil, apresentando todo o seu plano de investimento e tudo aquilo que eles pretendiam ofertar para o nosso país, nos convidou para ir à China, conhecer suas instalações, todo olhar de perto suas fábricas, sua central de comando, de controle e tudo aquilo que eles já estão provendo no dia de hoje e o plano para o futuro. Nós tivemos lá, no mês passado, numa missão preparatória, inclusive para essa vinda do presidente Xi aqui ao Brasil, que hoje nós recebemos aqui junto com o presidente Lula em Brasília. E fruto dessa missão nossa à China, um dos frutos foi justamente esse acordo com a empresa SpaceSail, que pretende, num futuro próximo, estar ofertando esse serviço de conectividade, de internet de alta velocidade via satélite em todo o país. A empresa hoje ela tem já 2 fábricas em atividades, nós conhecemos uma delas lá em Xangai, onde eu olhei o processo de fabricação acontecendo e lá eles estão fabricando um satélite por dia. Em cada uma dessas unidades, a terceira fábrica já estava próximo de entrar em operação, ou seja, com as 3 fábricas, eles vão estar fabricando cerca de mais de 1.000 satélites em um ano, e com todo um planejamento de lançamentos para que esses satélites estejam em órbita e assim possam operar e oferecer serviços para o Brasil e para outros países no mundo onde eles pretendem estar atuando. Então, hoje eles têm 40 satélites já em órbita, nós acompanhamos isso lá de perto, olhamos na central de controle da empresa e tem um planejamento para agora, no ano de 2025, colocar mais 648 satélites em órbita, satélites de baixa órbita, e com essa constelação já começar a poder oferecer serviços aqui no nosso país. Ministro, deixa eu trazer para participar dessa entrevista o analista aqui de São Paulo, Pedro Venceslau, e a Renata Varandas, analista aí em Brasília. Meu boa tarde a ambos. Pedro Venceslau, vou seguir a ordem da tela aqui. A sua pergunta para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Boa tarde, ministro. Tão logo foi anunciado esse acordo, a oposição foi às redes sociais fazer uma comparação, dizendo que a SpaceSail tem 40 satélites e a Starlink 6.370 satélites. Narrativas à parte, o fato é que a Starlink domina 45,9% do mercado brasileiro de satélites. O senhor acredita que em algum momento a China pode substituir Elon Musk nesse mercado aqui no Brasil? Bom, a questão é que a gente não quer comparar uma empresa com outra. O que nós estamos atuando é para que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, possa ter opções, possa ter opções de mais de uma empresa oferecendo o serviço que hoje é essencial e fundamental para a população, principalmente em áreas remotas, em áreas onde não chegou ainda uma infraestrutura de banda larga fixa, por exemplo, que a conectividade por satélite é importante tanto para a pessoa no privado, como também para atender escolas, unidades de saúde, comunidades. Então, quanto mais empresas nós tivermos atuando e oferecendo esse serviço com qualidade, com preços justos, com responsabilidade dentro do nosso país, é nessa linha que a gente está atuando. Quanto a essa questão
que a empresa Starlink hoje tem muito mais satélites em órbita do que a SpaceSail. Isso é uma realidade, até porque a empresa americana, ela já tem quantos anos que ela já está aí lançando foguete e colocando satélite em órbita? Acho que deve estar chegando já a quase 10 anos, 7, 8 anos que eles já estão colocando satélites em órbita. Então, por isso, eles já têm uma constelação muito mais, né, grandiosa e sólida no espaço, ofertando serviço no mundo inteiro. A empresa chinesa, como eu disse, é uma empresa que está entrando, né, nesse mercado com um plano muito arrojado, né, com alta tecnologia. Nós conhecemos as unidades fabris deles lá e vimos de perto a capacidade de produção, ou seja, a produção de satélite hoje não é um problema. Agora a gente compreende que não é simples você colocar um satélite em órbita no espaço, né? Então tem a questão dos lançamentos. Tem que ter as janelas de lançamento, a quantidade de satélites que cabe hoje num foguete quando é lançado para o espaço. Então, tem as limitações e isso tudo gera tempo, né? A empresa tem um plano arrojado de investimento que nos foi apresentado, que é de cerca de 8 a 10 bilhões de dólares de forma global, e só aqui no Brasil os investimentos vão chegar a 1 bilhão de dólares nos próximos anos, com a implantação de 7 a 11 teleportos em regiões diferentes do nosso país. Então, o Brasil é um mercado que eles têm olhado com muita atenção, né? E a gente espera que o mais breve possível ela possa estar ofertando esse serviço que a empresa americana já oferta no nosso país e assim podendo o brasileiro fazer a opção e tendo mais de uma empresa aí, ofertando esse serviço para a nossa população. Renata Varandas, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, te ouve. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Ministro, cria algum tipo de animosidade a assinatura desse acordo com a SpaceSail, já que a nossa relação com os Estados Unidos não vai estar das melhores, não vou falar que não está, porque ainda é o presidente Joe Biden, mas não caminha para estar uma das melhores relações por conta de Donald Trump e Elon Musk. Então, cria algum tipo de animosidade nesse sentido? Não acredito. Como disse, o avanço, né, desse acordo com a empresa chinesa e todos esses acordos, né, esse conjunto de acordos que o presidente e seus ministros assinaram com o governo chinês aqui é fruto de uma parceria antiga, de uma parceria histórica, né, de muitos anos, uma parceria sólida com a China que o Brasil tem. Hoje a China é o maior parceiro comercial do nosso país. Então, nada mais comum do que buscar estreitar e fortalecer relações em várias áreas onde nós atuamos em parceria com os chineses. Então, não é nada contra os Estados Unidos, os americanos ou a empresa americana que provê. Não, como eu disse, nessa linha que nós estamos atuando é justamente porque nós conversamos e dialogamos com todas as nações do mundo e o Brasil está sempre de portas abertas para todas as empresas que quiserem investir no nosso país, gerar emprego, oportunidade e ofertar serviços de qualidade para a população brasileira. E a gente tem muitos desafios a serem enfrentados quando o tema é a inclusão digital, que está sobre a nossa gestão, a nossa liderança no Ministério das Comunicações. Então, é importante, sim, a Telebrás ter parcerias estratégicas, né, com empresas que possam estar lhe ajudando a nossa estatal brasileira, ajudando o nosso governo a superar todos esses desafios, né, a poder levar conectividade, cobertura, inclusão social de verdade, com inclusão digital a todas essas regiões do nosso país que ainda não têm acesso à internet, à banda larga. Então, como eu disse, é mais uma empresa que chega e que não acredito que vá levar nenhum tipo de animosidade. Não, acho que a competitividade é o mercado. Então, quanto mais tiverem oferecendo esse serviço, e o que o governo do presidente Lula pensa é que seja o melhor para a população, que a gente consiga dar acesso, diminuir desigualdade, levar inclusão para as pessoas com serviço de qualidade, com preço justo para a população brasileira. Ministro, o senhor acompanhou essa agenda oficial de hoje, durante o período da manhã, estava no almoço ali no Palácio da Alvorada, mas a grande questão que se está colocada, a gente estava até conversando agora há pouco com o professor Maurício Santoro, é justamente como vai ficar o mundo depois que Donald Trump assumir a Casa Branca, um pouco em linha do que Renata Varandas já colocou, e como o Brasil tende a se posicionar, e a sua área de comunicações é uma das áreas que mais acabam afetadas por esta rivalidade entre Estados Unidos e China.
Na sua avaliação, o quanto o próximo governo Donald Trump pode gerar oportunidades ainda na área de comunicações, de mais investimentos, de relação com os Estados Unidos, ou ao contrário, ou tende a ser uma situação de mais difícil negociação e, com isso, é importante para o Brasil reforçar ainda mais esses laços com a China? Bom, eu acho que nós só vamos saber como vai ser realmente quando o presidente Trump assumir, né, e a gente começar a exercitar essa relação no dia a dia. Mas todos sabem que o Brasil e o presidente Lula têm feito uma diplomacia, né, com todas as nações do mundo e pretende, com certeza, manter a boa relação que vem histórica, né, com os americanos, com os Estados Unidos, né. Da mesma forma, nós vamos buscar estar dialogando com todos os atores do governo americano em torno do nosso setor, para que a gente possa estar mantendo a boa relação que sempre tivemos e que temos hoje. Acho que resguardar a soberania, né, de cada país, né, tanto que isso que a gente tem sempre nos posicionado quando de alguma forma qualquer pessoa quer atacar a nossa soberania, o Brasil reage, porque nós temos que preservar a nossa democracia, a nossa soberania nacional, mantendo naturalmente as boas relações com todas as nações do mundo que são parceiros estratégicos e importantes para o nosso país. Pedro Venceslau. Ministro, um dos temas discutidos no âmbito do G20 foi a regulação das redes sociais e das plataformas, a responsabilização das plataformas por conteúdos criminosos. Eu queria saber de que forma ou quanto esses últimos acontecimentos no Brasil, esse atentado do Homem-Bomba, a revelação dessa estratégia para tentar assassinar autoridades aqui no Brasil, o quanto que isso influencia no debate aqui no Brasil e se existe hoje clima político para avançar com uma proposta de regulação das redes ou mesmo resgatar o PL das fake news de relatoria de Orlando Silva no Congresso Nacional com o apoio do governo. Como vocês sabem, desde o início eu sou um defensor de que a gente possa avançar nessa pauta, tá? Na regulação, na responsabilização, acima de tudo, né, das mídias digitais. Os veículos de comunicação, aqui, por exemplo, a televisão, o rádio, que é um ambiente regulado, sabe muito bem que se passar uma informação inverídica, pode ser e é responsabilizado. Então, nas mídias digitais, a gente tem que ter essa mesma responsabilização. Então, eu defendo isso desde o início. Se o debate é voltar com um projeto que não teve êxito ou se surgir uma nova proposta, isso tem que ser construído. Eu acho que o ambiente do Congresso Nacional é o ambiente legítimo para poder se legislar e avançar nesse debate, se criar uma regra em torno desse ambiente das mídias digitais, das redes sociais, que está cada dia mais forte, presente no dia a dia de todos os brasileiros, né? Então, assim, no que depender da contribuição nossa como Ministério das Comunicações, como governo, a gente defende e vai buscar estar atuando para que a gente possa estar avançando o mais breve possível com essa regulamentação das mídias digitais no nosso país. Renata Varandas. Ministro, então, ainda nesse assunto, a gente viu que o Trump nomeou um crítico aí das Big Techs para poder chefiar aí as telecomunicações dos Estados Unidos. Isso pode impactar de alguma maneira aqui no Brasil também? A gente seguir mais ou menos na mesma linha? Bom, nós vamos dialogar, ouvir, né, e buscar construir o melhor caminho nessa direção. Eu vi, né, essa questão dos posicionamentos do escolhido do presidente para liderar a FCC americana, né, em relação às Big Techs, lembrando que as principais e as maiores Big Techs hoje são americanas, né, e justamente no tocante a questão de integridade da informação. Lá fala-se em censura e a gente não, a gente defende a liberdade de informação, a liberdade de expressão, agora com responsabilidade, né, tem que ter uma responsabilidade. Então, esse tema da integridade da informação foi um dos temas escolhidos pelo nosso grupo de economia digital, que eu tive a honra de presidir esse ano durante o G20. Foi um dos temas centrais do debate, foi a integridade da informação, justamente porque nós enxergamos o impacto hoje
que uma informação falsa, que uma fake news pode causar, inclusive tirando vida de pessoas. Acontecendo episódios em escolas, como a gente já viu. Então, nós temos que nos preocupar com isso, né? Então, nessa linha que a gente vai buscar sempre estar acompanhando, atento e contribuindo para que a gente possa estar avançando e evoluindo nesse debate, né? Dando segurança, garantindo a liberdade de expressão, naturalmente, mas num ambiente seguro nas redes sociais, nas mídias digitais aqui no nosso país. Nós conversamos com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fez a gentileza de ir até os estúdios da CNN em Brasília. Havia acabado de sair do Palácio da Alvorada. Ministro, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Yuri, a todos da banca. Sempre um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco do nosso trabalho, da nossa missão lá no Ministério, junto com o presidente Lula.